É possível atingir a igualdade? Nós devemos buscá-la? Por que algumas pessoas são tão sensíveis em relação a esse tema? E se eu te falar que a igualdade, na verdade, é um desejo egóico? O ego nada mais é que uma definição de eu. Se existe algo que você considera que seja você e algo que não seja você, parabéns, você possui um ego. No processo de socialização, é-nos dito que existem algumas coisas que são boas de ser e coisas que são más de você ser. E se você seguir o caminho das coisas más, você vai enfrentar algumas consequências e repercussões que a maioria das pessoas não está disposta a viver. Então esse ego se adapta. Ele basicamente pega o conteúdo considerado como mal e joga para o inconsciente. A partir desse momento, vai existir sempre um conflito entre consciente e inconsciente na mente do indivíduo. Eis o berço da psicanálise, eis o berço das psicoses, neuroses e recalques. Como o ego só pode existir num ambiente de contraste, o eu e o outro, nós aprendemos que nessas relações de desigualdade, a gente só se ferrou. Em geral, foi isso. Basicamente, tivemos a nossa liberdade praticamente extinta, ou 100% extinta. Nossa autoestima foi dilacerada. Então, nós entendemos basicamente que a desigualdade é um meio para nós não sermos valorizados e, consequentemente, termos a nossa autoestima, dignidade e os nossos fins mais desejados não atingidos. Então é perfeitamente entendível a luta por igualdade. Mas aqui vai um exemplo para ilustrar algumas coisas. Digamos que eu esteja buscando um emprego, estou numa seleção de vagas de emprego. São muitos candidatos e apenas uma vaga neste caso. Seria um grande diferencial, por exemplo, para este emprego hipotético, que eu soubesse falar inglês. Porém, eu não sei, mas o candidato aqui do meu lado sabe falar inglês fluentemente. Não seria muito conveniente nesse momento eu pedir igualdade? Mas veja, a empresa ela precisa alocar de forma mais eficiente possível os seus recursos. O melhor deve tomar a vaga. Então, veja, você não está pedindo necessariamente por igualdade. Você quer algo com essa igualdade. Nesse caso, a igualdade te promove mais chances de ser contratado. Observe, você não quer realmente igualdade. No fundo, você quer uma chance de ser superior. A indústria das fofocas é basicamente 100% composta por esse desejo. Essas pessoas tão ricas, cheias de status, lindas, quando elas se envolvem em algum escândalo, perdem todo o prestígio, a gente se sente um pouquinho agraciado. Afinal de contas, a nossa vida nem é tão ruim assim. Olha só, eu nem estou envolvido nesse escândalo. Eu me sinto um pouquinho superior, não é mesmo? Como eu falei no vídeo O que é verdade, eu vou deixar aqui um card recomendado. Verdades podem existir em múltiplos níveis dimensionais. Uma coisa pode ser verdade num determinado nível, mas não ser verdade em outro. E a igualdade se aplica aqui também. Por exemplo, no nível mais profundo, nós somos todos iguais. Nós somos parte dessa mesma consciência que se fractalizou. No fundo, todos nós somos Deus e somos feitos da mesma energia. Mas, nessa realidade física, nós somos de fato diferentes. Deus se fractalizou e gerou egos diferentes. E, por consequência, desiguais. Aqui vai uma chave para entender aquelas pessoas que buscam por igualdade e clamam por igualdade. No fundo, as pessoas não querem igualdade, elas querem serem valorizadas. Porém, a única forma que conseguem elocubrar um cenário de valorização é num cenário de plena igualdade. Mas aqui vai uma questão. Esse mundo é diferente, as pessoas têm demandas diferentes, valorizam coisas de formas diferentes. Portanto, querer igualdade neste paradigma, nessa dimensão, é basicamente uma luta impossível. Por exemplo, o clássico, a água no deserto.
Vender água num local onde há água em abundância vai fazer com que essa água não tenha um valor comercial tão grande. Mas vender uma água no deserto, onde as pessoas estão morrendo de sede, certamente vai aumentar o valor dessa água. Nem mesmo opiniões são valorizadas de forma igual. Por exemplo, a opinião de um engenheiro sobre a capacidade estrutural de um prédio vai ser mais valorizada do que a opinião de um médico sobre a engenharia civil. Ou a opinião de um médico sobre procedimentos cirúrgicos vai ser mais valorizada do que a opinião do engenheiro sobre procedimentos cirúrgicos. Agora, é preciso se atentar a uma coisa. É claro que a percepção de desigualdade entre os indivíduos gerou uma das maiores catástrofes da história. A escravidão, a desigualdade que até hoje existe entre homens e mulheres. É importante ressaltar, portanto, que existe igualdade no campo do ser, mas não existe igualdade no campo da ação desse ser. Nós, claro, somos todos humanos, mas nas nossas atividades, nós somos, de fato, melhores em algumas coisas do que outras pessoas e piores em algumas coisas do que outras pessoas. E isso vai ter uma valorização diferente. E tudo bem. O que nós precisamos não é exatamente de igualdade. Nós precisamos, mais precisamente, de 3 coisas. E eu vou falar essas 3 coisas para você agora. A primeira delas é amor. Ai, amor, meu Deus, que clichê, que vazio. Mas o que é amor? Amor é considerar os outros como parte de si mesmo. Se nós tivéssemos considerado os negros como parte de nós mesmos, a escravidão, como mencionada, nunca teria acontecido. Nós sentiríamos que estaríamos escravizando a nós mesmos. Quando nós amamos algo, nós tomamos, absorvemos a perspectiva daquele ser ou daquela coisa e trabalhamos para aquela coisa atingir os seus fins últimos mais desejados. Sempre embarcando na perspectiva daquela coisa e não as suas vontades sobre aquela coisa. O segundo ponto é consciência. Quando nós ampliamos nossa consciência, nós conseguimos integrar e ampliar verdades. Ampliar a consciência é um antídoto para o preconceito. É impossível você entender a verdade inteira sobre algo e odiar esse algo. É impossível entender completamente algo e odiar isso. Quanto mais consciência um ser pode ter, mais amor ele pode ter também. O terceiro fator, e esse também muito importante, é valor intrínseco. Ao invés de focar aonde você é pior do que as outras pessoas, por que não focar onde você é melhor do que as outras pessoas? Quando conseguimos reconhecer o nosso valor intrínseco, nós também conseguimos reconhecer o valor intrínseco do outro. E não ficamos querendo que ele aperfeiçoe os seus pontos fracos para atingir os nossos fins, porque é sempre sobre isso. Se nós integrarmos essas 3 verdades, esses 3 conceitos, os problemas que advêm da desigualdade nem sequer poderiam florescer, na verdade. Esses anseios e angústias nem aconteceriam. Resumindo, nós não somos iguais. Esse mundo é absolutamente diferente, a mesmice não existe aqui. Se uma mulher quisesse praticar esportes onde força e agilidade são um fator importante contra homens que claramente possuem mais força e agilidade do que mulheres, naturalmente, ela se veria inferior em relação aos homens. E se um homem cis esperasse dar à luz a crianças, ele se veria inferior em relação às mulheres. Observe, nossas inferioridades também ajudam a nós descobrirmos nossas superioridades. Mas como consideramos tão feio, mal, desejarmos superioridade, o que acontece com esse conteúdo que é jogado para o inconsciente, mas quer se comunicar com o consciente eventualmente? O que vai acontecer aqui? Aquele caminho clássico. Nós vamos rejeitar, desonrar, suprimir,
e negar. Esse conteúdo vai passar necessariamente por alguma dessas 4 vias. E o que você vai poder fazer? Às vezes você realmente percebe que você é genuinamente melhor do que outras pessoas em determinadas áreas, mas você não pode admitir e nem afirmar isso. O que resta? O que resta é a estagnação. Aqui vai alguns exercícios que você pode fazer para investigar essa questão. Liste as coisas onde você se considera superior às demais pessoas e as que você considera inferior às demais pessoas. Liste também aquelas coisas que eu falei aqui que possam ter te incomodado, ter te deixado meio desconfortável. Isso diz muito sobre você. Pergunte-se: e se eu for de fato inferior a essa pessoa nessa determinada área? Por que isso seria tão ruim, afinal de contas? Bom, igualdade é uma sombra do ego. É uma ilusão, é uma criação mental. Portanto, nós devemos, sinceramente, abandonar a sua busca e, ao invés disso, procurar amor, consciência e valor intrínseco. Até a próxima.